Tá. Pessoal, bom dia, boa tarde. Eu estava programado para falar sobre liberdade e democracia. É para falar sobre isso ou o assunto aqui? Você pode falar, mas você pode falar. Qualquer outra coisa. Fala nisso. Você fica à vontade para decidir, pode falar o que você quiser falar. Tá, quantos minutos são, desculpa? 15, 20 minutos. Tá. Nossa, tem muita coisa acontecendo, né? É que eu estava vendo aqui, eu vou falar um pouco sobre o que a gente falou no almoço. Porque, na verdade, existe um assunto, gente, que ele acontece nas redes sociais, mas quando a gente coloca o olho um no outro, é diferente. Se você tiver que me xingar, porque eu fui para a China, né? Todo mundo me xingou, não vem falar, Karine, todo mundo aqui me xingou pra caceta. Vocês vão escrever lá, só sem vergonha, xing-ling e tal, e vai dar enter, né? A hora que você der enter, você já esqueceu que você xingou e tal. Só que aí eu vou ler do lado de cá, isso aqui. Se você encontrar comigo na rua e eu te der um sorriso e um abraço, e você sentir quem sou eu de verdade, provavelmente aquilo que você escreveu e deu enter, você não vai falar pessoalmente para mim. E a gente está numa relação muito de internet, né? Muita gente que está mais longe de nós, às vezes fica mais próximo, porque a gente está com o celular ali o tempo todo, né? Em casa até, meu marido às vezes briga comigo, ele fala, ele não nem briga, ele não precisa brigar, ele fala, amor, larga o celular. E eu largo, ele obedece. Mulher conservadora, né? A esposa do Alan também falou que obedece. Amor, fala que me obedece também. O Tony te obedece? Então tá bom. Quem tem juízo. Mulher conservadora obedece. Ainda mais quando a gente sabe que é para o nosso bem. Nesse caso, é para o nosso bem, né? Então, o que está acontecendo é o seguinte, a gente conversou um pouco, e é o que está rolando agora na internet, o assunto de hoje, pelo menos, né, no que toca a mim, até quanto a gente precisa brigar com todo mundo nas redes, né? E essa questão da briga da direita com a direita, ou da New Left, ou dos isentões, cada um dá um nome diferente. Mas a questão existe uma guerra acontecendo, uma guerra. E aqui muita gente falou sobre essa guerra de uma maneira muito clara, muito objetiva e também de maneira muito intelectual. Os comunistas, os socialistas, quem quer destruir a nossa pátria, a nossa família, o nosso Deus, eles estão agindo todos os dias ininterruptamente. O Dirceu, inclusive, está montando agora um grupo extremista de militantes para espionagem e rede de inteligência. Tá? Dirceu está fazendo isso neste momento. E outra coisa que ele está fazendo também é tentar eleger o máximo possível de presidentes estaduais das OABs. E aí, junto com isso, ele está fazendo uma outra série de coisas da guerra cultural. Essa guerra está acontecendo. E aí eu vou discordar um pouquinho do Alan dos Santos, que eu acho que guerra é guerra sim, mas na guerra política, você não precisa derramar sangue. Eu adoraria que muito sangue fosse derramado, todos os meus inimigos morressem. Não estou dizendo que eu sou santa, eu não sou santa, mas não acho que precisa puxar o gatilho. E a gente conseguiu... Não, obrigada. Eu sei atirar muito bem, daqui a aqui eu acerto sua testa. Mas não precisa, até porque se é de direita eu não te mataria. Mas nem de esquerda. Assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, guerra é guerra? Eles vão usar todos os meios? Vão. Eles vão usar todos os meios. Mas a gente não pode se igualar a eles nisso daí. Então, quando eles dizem um bom paredão, uma boa bala, uma boa cova, eu digo, eu quero os meus inimigos na cadeia. Se eles morrerem, maravilha, não vou chorar. Eu vou rezar para eles irem para o inferno. Então, assim, sem hipocrisia, não é que eu sou boazinha, não, sabe? Eu também tenho raiva e tal. Agora, eu acho que a gente derrubou uma presidente sem derramar nada de sangue, sem quebrar um ponto de ônibus.
O Edson Salomão falou sobre as manifestações de 2013, mas eu estou nas ruas desde 2011. 2 anos antes, a gente já estava nas ruas. Dia 21 de abril de 2012, a gente colocou nas ruas 20 mil pessoas na Paulista. E por causa de 30 black blocs, essa manifestação, que era para ser linda e aparecer nas redes todas de televisão contra o STF, a gente já fazia manifestação em 21 de abril de 2012, com 20 mil pessoas na Paulista. Por causa disso, de 30 black blocs, a manifestação foi um fracasso, porque terminou com bomba de gás lacrimogêneo entre nós e a polícia, porque não desocupamos a Paulista. Assim. Eles conseguiram influenciar dos 20 mil, uns 300 que bloquearam a Paulista e teve confronto com a polícia. Então, assim, a esquerda está desde 2011 já introjetada dentro da direita, tentando fazer a gente brigar entre a gente. Vai ter gente que a gente até merece brigar, que até merece uma resposta. Né? E vocês sabem quem eu estou falando. Gente até da pseudo-direita, ou que se diz direita, vai continuar, de repente, sendo direita, né, defendendo os mesmos princípios da direita, mas é gente que não vale nada. Tem essas pessoas. E com essas pessoas, talvez a gente tenha que responder. Mas tem algumas pessoas dentro da direita, que agora estão sendo ditas new left, ou que estão, de alguma forma, criticando o governo, etc., que, na minha opinião, a gente deveria parar de brigar, parar de responder. Deixar essas pessoas no ostracismo. Deixa. Vou dar nome aos bois. Deixa o Nando Moura falar. Não precisa ir lá xingar. Não. Aí que tá. Tá todo mundo dizendo, tem que ir lá falar isso para ele. Por que tem que ir lá falar isso para ele? Deixa ele falar. Deixa a gente reduzir o número de visualizações dele. Deixa ele falar para quem ele quiser. Por que a gente tem que ir lá e ficar, não, mas você está traindo o presidente. Tá bom, deixa o cara lá. Sabe o que vai acontecer? Vai passar uns 2, 3 meses, se não tiver nenhuma crítica a ele lá, tipo assim, ele vai dizer, porra, mas peraí, estão parando de falar de mim? Eu não estou mais no holofote? Porque talvez seja um ego, que ele queira continuar brigando e tal. Então larga o cara lá. Aí, olha só, porque ontem eu fiz um vídeo pedindo essa paz, eu falei, olha, gente, olha só, a gente tem uma guerra acontecendo. Aí a gente está pegando uma batalhazinha contra uma new left ou isentões, ou seja, como é que vocês querem chamar, e estamos transformando isso num negócio vultuoso. E aí o Paulo Teixeira me para no corredor do Congresso e fala assim, e aí, hein, Zambelli? Continua brigando lá com o Nando Moura, o pessoal, entre vocês lá do PSL e tal, que a gente está adorando. E eu tive que calar a boca e engolir seco, porque é verdade. Porque a gente está se pegando aqui, e eles estão lá criando inteligência, criando um monte de coisa, e cadê a briga com a esquerda que a gente estava fazendo? Cadê a nossa organização? A gente está perdendo tempo, a gente está perdendo energia. E agora, nesse exato momento, eu estava aqui vendo que tem um monte de gente já dizendo que eu sou isentona, new left, que eu vou trair o Bolsonaro, porque eu pedi um pouco de paz. Então, por isso um pouquinho, porque eu não quero brigar com algumas pessoas, então eu sou a filha da puta da vez. Desculpa. Não, fica à vontade. Desculpa, amor. Sabe? E aí, com base nisso, eu queria trazer para um outro assunto, assim, essa guerra que a gente está vivendo é muito grande, e tem vários aspectos. E foi legal o que vocês fizeram aqui, que vocês abordaram vários aspectos de uma mesma guerra, né? Eu estou nas ruas desde 2011, não sei se vocês conhecem eu antes da política, né? Antes da política tem assim, o Anderson Borner, que me acompanha, acho que desde 2011 a gente está junto nas ruas, né, Anderson? Que é um ativista daqui do Rio de Janeiro que eu amo muito. E, assim, em 2015 para 2016, a gente começou aquela coisa dos bonecos. Vocês lembram dos bonecos? Por que os bonecos foram criados? O pichuleco foi criado por um motivo. Depois do pichuleco, a gente pensou, por que criar outros bonecos? Porque o povo nas ruas começou a esvaziar um pouco, e o boneco, pelo menos, era uma pauta para a imprensa falar. Então, a gente conseguiu, por exemplo, a gente já fez uma manifestação na frente do Congresso, com o boneco do Canalheiros, do Renan Calheiros, na época, eu adoro esse nome, que agora é Hell. A gente fez uma manifestação que a gente ergueu o Canalheiros, eu e mais 4 pessoas. Só que a gente tinha só 3. Um foi um pipoqueiro que estava passando, a gente falou, deu R$20 para ele ajudar a gente.
foi assim que a gente fez uma manifestação e saiu em todos os jornais. Que no dia lá da eleição do Eunício, né, para a eleição do Eunício, para ele ficar no lugar do Renan, a gente conseguiu fazer uma manifestação com 4 pessoas. E por que esses bonecos foram feitos? Para isso. Eu lembro que na época a gente conseguiu brigar com o presidente do Legislativo, Renan Calheiros, era um boneco. O presidente do Executivo, a Bandilma, era outro boneco nosso, a Bandilma. O presidente do Judiciário, o Petralovski, lembra? E o Enganou, que era o chefe do MP. Né, o Enganou. Então, assim, 4 poderes, né, porque 3 poderes mais um poder que é o MP, é um 4º poder. E a gente conseguiu brigar com os 4 poderes. E todos os bonecos estavam no meu nome. Então, assim, sem ser deputada, sem ter imunidade parlamentar, etc., a gente conseguiu criar essa guerra. A gente já fez tanta coisa legal. E a gente precisa continuar nessa toada. Quem são os nossos inimigos? Os Maia, os Canalheiros, os Calheiros, o Jader Barbalho, né? Além do PT, PCdoB e PSOL, né? Aécio Neves, que é um cara de pau, frequenta a Câmara com a cara lavada dele. Então, assim, quem são essas pessoas? Quem são, de fato, os nossos inimigos? O centrão, o dito centrão do mal, né? Porque, assim, tem o centro da Câmara, que tem algumas pessoas ali dentro que votam conosco, e tem aquele centrão canalha. O centrão da Câmara, junto com o PCdoB, PT e PSOL, junto com esses bandidos todos, né? Que estão hoje mandando no Brasil e que muitas pautas não avançam, ainda que nós tenhamos o governo Bolsonaro lá, por conta desse mal que assola o Brasil. A gente tem tanto inimigo nessa guerra, que existe um fronte do lado de lá, então, né? Não, vocês estão aqui. Existe um fronte do lado de lá com eles todos, então você imagina, né? Lá está Canalheiros, está o PT, PCdoB, Lula, PSOL, etc. Estão todos os nossos inimigos ali. E do lado de cá tem vocês todos, e aí tem os isentões também, e tal, que estão ali criticando o governo Bolsonaro, enchendo o saco e tal. O que eu vou fazer? Eu vou colocar meu canhão virado para lá, ou eu vou pegar e tentar brigar com alguém que está aqui no canto enchendo o saco? Para lá. Não é legitimidade, você não entendeu. Liderança brigando. Exatamente. E a gente está mostrando. Aí eu tentei, você tem toda a razão. Aí quando a gente, então, mas aí o que aconteceu? Isso já aconteceu, já estourou a bomba, já danou-se, né? Então, assim, já existe uma briga. Eu não quero legitimar quem está brigando. Eu só queria que a gente parasse de pensar neles um pouco e deixar eles brigarem lá, falarem mal da gente, encher o saco, e a gente continuar no nosso reto. É uma questão de estratégia. Assim, desculpa, gente, o que eu faço da vida? Eu sou gerente de projetos em planejamento estratégico. Então, a gente tem que definir quem são os nossos inimigos na guerra, como, quando, onde, de que forma a gente vai vencê-los. Qual é o nosso objetivo? Nossos indicadores de desempenho. E seguir essa métrica. Pediram para falar sobre liberdade e democracia. Gente, quais são as nossas principais liberdades? Expressão, opinião, escolhas amorosas, religiosas. Todas essas liberdades nossas estão sendo afrontadas pela esquerda. Eles estão tentando destruir cada uma delas. Democracia nada mais do que é o poder na soberania do povo. O povo é soberano e, através de eleições periódicas, a gente exerce essa democracia indireta, elegendo os nossos representantes. Os representantes já estão lá. Vocês já conseguiram fazer o filtro de quem presta e quem não presta? No meio do caminho vai ter um ou outro que não presta também. Vai ter, né? Alguém que enlouquece, o poder sobe a cabeça, etc. Mas, em geral, esse filtro já foi feito. Já foi feita uma separação do joio e do trigo. Essas pessoas, elas vão morrer por si só. Muita gente tem falado para mim nos últimos dias, você tem que bater na fulana, porque a fulana...
ela já morreu. Ela já se enterrou. Então, assim, ó, eu não estou legitimando quem está fazendo... Alguém falou assim, está legitimando nossos inimigos. Tal. Não, eu não estou legitimando. Eu estou só dizendo, eu estou muito dentro disso, no sentido de que eu falei para vocês, eu apanhei na China, eu apanhei recentemente, vocês viram eu apanhando. O que eu estou propondo? Pega essa gentalha, essa dita direita vagabunda, esses vagabundos... E não precisa ficar falando deles, eles vão morrer por si só e o povo... Agora, lá na frente, nas eleições, a gente volta a falar deles. Nas eleições, mas no dia a dia da guerra, vamos deixar eles lá, morrendo. Porque é isso que eles querem. Aliás, essa mulher, em específico, tudo que ela quer é que a gente esteja falando dela aqui agora. É o que ela quer, falem mal, mas falem de mim. Por isso que eu estou propondo para vocês, estou usando um exemplo para dizer, nunca mais vão falar dela, a não ser nas eleições para ela não ganhar. Vamos lembrar todo mundo do que ela fez. Mas, em geral, no dia a dia, vamos manter o nosso arsenal voltado para os nossos inimigos de verdade. Porque esses, eu vou falar uma coisa, eles não ficam só criticando de vez em quando uma coisa ou outra, não. Eles estão destruindo as nossas famílias. E vocês viram o que está acontecendo no Chile. Bia, você estava na reunião com o embaixador? O embaixador do Chile nos encontrou outro dia. No Chile, eles estão destruindo tudo. São 150 mil jovens desempregados, e que não trabalham nem estudam, e que estão, assim, em geral, é esse grupo que está fazendo tudo. Não existe uma grande liderança de esquerda lá, mas são esses jovens que estão, assim, é esse pessoal que não escutou não dos pais, sabe? Mimadinho, que tem de tudo. Em geral, são esses daí. Que não tem uma família bem estruturada, então tudo vem da família. E aí eles estão destruindo as igrejas, os monumentos históricos. Oi? Eles estão agora discutindo no Congresso a intervenção das Forças Armadas. Mas a questão lá é diferente. Existe uma questão lá que eles têm uma versão muito grande às Forças Armadas, porque lá o regime militar foi mais duro que o daqui. Então, você imagina o seguinte, se aqui as Forças Armadas já têm todo um receio de entrar, porque a gente teve um regime militar aqui muito brando, né? Imagine lá que, assim, foi um regime militar mais pesado, no sentido de repreensão mesmo. Então, assim, eu não queria... Mas eu não queria entrar no assunto Chile na sua essência. Eu só queria dizer o seguinte, lá a coisa está tão avançada que eles estão destruindo igrejas, todos os monumentos históricos, imperiais, qualquer tipo de monumento que relembre e reconte a história, eles vão destruir. Eles estão roubando bastante, né, assaltando, etc., e roubando muitos, assim, entram em supermercados, fazem aquela devassa e tal, que é para poder amedrontar a população. Então, é muito mais grave do que aconteceu em 2013, e a gente ainda não viu isso acontecer aqui no Brasil. Não dá para recontar a história, mas, assim, o que está acontecendo lá é muito grave, porque, além de tudo, eles estão com um regime jurídico muito garantista. Então, mais de 2.000 pessoas foram presas, mas já foram soltas, né? E aqui, essa semana, foi aprovado o juiz de garantia dentro do pacote anticrime. Ou seja, a gente está caminhando não para uma Venezuela, mas para um Chile. Com o Lula e a Dilma e o Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, etc., lá dentro do Congresso, dizendo que tem que trazer o Chile para cá. A gente, inclusive, pediu a prisão preventiva do Lula recentemente, eu junto com o Sanderson, porque ele começou a falar que tinha que trazer o Chile para cá. Então, tudo isso eu estou falando para o seguinte, olha o que a esquerda está fazendo. E a gente meio que diminuiu, né, a briga com a esquerda, para poder brigar entre a gente. Então, eu só queria fazer essa reflexão com vocês, não só no sentido de, vamos parar de brigar entre si, etc., mas assim, vamos tentar deixar afastado e ignorar essas pessoas, a não ser que o que eles façam seja... volumoso o suficiente para a gente ter que responder, como a gente respondeu essa semana na CPMI da fake news, mas, em geral, vamos deixar eles ali quietos e calados e vamos tentar nos concentrar na nossa liberdade, na garantia das nossas liberdades, da nossa democracia, de fato, armando uma grande guerra, e aí eu não concordo com o Alan Santos, acho que tem que ser uma guerra
como a gente fez no impeachment, nós derrubamos uma presidente da República, todos vocês juntos, porque nós fomos para a rua de forma ordeira e conseguimos o que queríamos. Agora é hora da gente se unir, estudar, se reforçar, ganhar as eleições no ano que vem com vários municipais. É muito importante colocar muito vereador e muito prefeito de direita em todo o Brasil. Se organizar para... eu acho que isso é o de menos hoje, mas assim, só para te tranquilizar, existe uma grande chance de estar pronta, mas se não tiver, eu acho que a gente tem que pensar assim, não importa muito o partido, vamos tentar entrar onde der, tá? É lógico que evitando os óbvios, né? Mas assim, vamos tentar fazer o que der, mas vamos eleger as pessoas e vamos fazer a coisa limpa, certa, correta, para a gente fazer uma base para em 2022 a gente colocar muitos deputados federais, senadores, reeleger o Bolsonaro e fazer de verdade... Deixa eu te dizer, a gente está tão preocupado com esse filtro que é capaz a gente ficar guerreando e vai entrar só esquerdista. Tem que ter um filtro? Tem que ter um filtro. Mas o filtro, gente, vocês... Olha, vamos falar uma coisa? Falar demais em fazer filtro, eu acho que é o mesmo que supor que vocês são idiotas. Assim, ó... É a população, vocês vão ter que olhar, vocês vão ter que fazer. Porque também terceirizar esse filtro... Por exemplo, tem muita gente me escrevendo e falando, Carla, me ajuda na aliança, eu quero ser candidato. Tal. Por que sou eu que tenho que fazer esse filtro? Aí depois o cara atrai a gente, eu vou... Vontade de me matar, né? Sim, não se preocupem tanto com isso daí. Vamos tentar, sabe? Ó, eu acho que eu tenho condições de ganhar, vou me candidatar. O Ottoni tem condições de ganhar, vou ajudar o Ottoni. E assim vai, gente, vamos indo, entendeu? Eu acho que eu já falei demais, tem que rodar o microfone, mas você falou 15, 20 minutos, acho que foi uns 10. Não, ótimo. Antes que o Alain passe agora para a Bia e aí logo em seguida para o Felipe, eu só queria, em 2 minutos, fazer somente acrescentar o que a Carla disse. Rapidamente aqui. Eu acho que se o inimigo conseguir com que a gente lute com as armas dele e se torne o que ele é, ele conseguiu nos vencer. O que eu quero dizer é o seguinte, sabe qual é o problema todo desta guerra que nós estamos travando, política, cultural? É que eu percebo que a gente precisa lutar contra um sentimento. Me permita falar isso, com toda a doçura do coração, por favor. Eu acho que a gente está pegando o ódio deles. A malignidade deles está vindo para a gente. As armas que eles usam, de qualquer nível, de calúnia, de destruir por destruir, de não querer ouvir o outro, está contaminando a gente. E aí, dentro de tudo que a Carla falou, eu só queria citar o que aconteceu com o rei Davi. E você, católico, evangélico, espírita, você que lê Bíblia, você sabe disso. Um dia Davi foi levar comida para os seus irmãos. Ele foi levar comida para os seus irmãos. Chegando lá, estava lá Golias, né? E aí, quando Davi olha para Golias, ele pergunta o que se dará ao homem que destruir aquele gigante. Ora, Davi já tinha matado um urso e já tinha enfrentado um leão lá atrás. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, viu a intenção de Davi, que era de se oferecer para derrubar aquele gigante, Eliabe começou a humilhar Davi, a menosprezar Davi, desculpe o termo, a esculachar com Davi, na frente de todo mundo. A Bíblia vai falar que Davi olha para Eliabe, assim, ó,
Fala assim, calma, mano, o que que houve? Não, porque você deixou aquelas poucas ovelhinhas do papai com quem? Seu menininho, blá, blá. Davi olha para Eliabe, vira as costas, deixa ele falando sozinho. Davi aprendeu uma coisa que a gente tem que aprender. Quem tem um gigante para derrubar, não pode perder tempo com o irmão invejoso. Então, vamos parar de bater boca com Eliabe. Mal ou bem, ele não é filisteu, ele é israelita. Mal ou bem, ele é um dos nossos. Só que a cabeça pirou, só que o cabeção surtou. Então, se a gente for ficar gastando energia com Eliabe, a gente não vai ter condição de derrubar Golias. Então, por favor, você é do movimento conservador. E quem é do movimento conservador nesse país, não nasceu para ficar batendo boca com o irmão, mesmo o irmão que pirou. Mas foi levantado para derrubar o gigante que a gente ainda não derrubou e que a gente ainda vai derrubar. Então, essa é a nossa missão, ok? Ô Toninho, eu tinha escrito uma frase aqui que acabei de falar, e olha só que interessante. Mateus 5,16. A luz deve brilhar entre as trevas. A luz é a direita. Então, assim, vamos brilhar. E vamos levar luz para aqueles que estão nas trevas. Essa é a nossa missão. Não outra. Não é se misturar com a maldade. Vamos levar luz.